Os trepidantes Márcio e Levi está entrando no ar o canal Sempre Fla. Boa tarde, galera! Aqui quem fala é o trepidante Márcio, do meu, do seu, do nosso canal Sempre Fla. Galera, estamos aqui nessa segunda-feira, né? Um dia depois da vitória do nosso Flamengo, né, em cima do Fluminense, né? Uma virada espetacular, né? Não foi uma grande partida do nosso time, mas que no momento o que importa é ter conseguido os 3 pontos e conseguir também quebrar esse tabu que em alguns jogos o Flamengo não consegue vencer o time do Fluminense, né? Se jogou bem ou se jogou mal, no momento é o que menos importa. O que importa é que o Flamengo avança na tabela, já somos o 8º na tabela do Campeonato Brasileiro, estamos a 3 pontos dos líderes, mas sobre esse jogo falaremos daqui a pouco. Antes, peço a vocês que amasse, chega amassando o sininho das notificações, dando aquele like de confiança, compartilhando os nossos vídeos, comentando os nossos conteúdos e cada vez mais nos ajudando em número de inscritos, né? Peço a contribuição de todos vocês, que fale com o colega, fale com um amigo, com um vizinho, com a esposa, com o namorado, fale com aquela pessoa amiga de você, do seu conhecimento, que seja flamenguista, vascaíno, botafoguense ou tricolor, mas que seja amigo de vocês, que possam nos ajudar e vier para cá para conhecer o nosso trabalho. Vamos aqui agora falar tudo o que ocorreu no jogo de ontem entre Flamengo e Fluminense às 18 horas, no Maracanã. Uma virada até certo ponto improvável. O jogo da redenção de Hugo e de Andréas Pereira, galera. E com bastante alternância, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 de virada, né? Ontem à noite no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o resultado favorável para o time de Paulo Souza teve o protagonismo de um personagem que passou 6 meses sob pressão. Eu falo aqui de Andréas Pereira, o vilão na derrota na final da Libertadores. Ele fez um gol e deu uma assistência para Gabigol, né, no confronto de ontem contra o Fluminense. Abriu vantagem, né? Cano, quando joga com a gente, né, sempre faz um gol, né? Um oportunista fora de série, né? Desde a época do Vasco, né, quando o Cano joga com o Flamengo, ele sempre faz um gol na gente, né? É um jogador para ser marcado, vigiado ali de perto, de bem em cima, senão ele sempre vai fazer um golzinho na gente. É um jogador muito oportunista, né? E o que eu acho também é que o Flamengo deu muito espaço pro Fluminense, né? Mas o jogo de ontem teve uma tônica muito grande, né? Porque o goleiro Hugo Souza, que vinha sendo vaiado, né, por falhas recentes, teve seu nome gritado exaustivamente pela torcida, após defesas complicadíssimas durante o jogo. O jogo de Hugo foi tão significativo que todos os torcedores e jogadores aplaudiram no final do jogo. Os jogadores em campo foram abraçar e o jogador não escondeu sua emoção, né? O pra cá ameniza o clima e a posição do Flamengo da tabela na Série A. A equipe chegou aos 12 pontos, superando, por exemplo, o próprio Tricolor, que tem 11, né? O Flamengo atingiu a mesma pontuação do Botafogo, né, que até há pouco tempo vinha sendo considerada a melhor campanha do Rio no Brasileirão, né? A distância do Fla para o líder Palmeiras é apenas de 3 pontos, né? O que o cenário não está tão ruim assim diante da estabilidade dessa nossa equipe no campeonato. E na próxima rodada o Flamengo recebe aqui mesmo no Maracanã, domingo dia 5, o Fortaleza, onde teremos mais uma vez casa cheia, né? E o Fluminense visita o Juventude no Alfredo Jaconi às 11 horas da manhã do mesmo dia, né? Galera, falar também que os jogadores superaram, o jogador Andrés acabou superando dentro de campo, né, e acabou desafogando ali o Flamengo, que vinha cambaleando no primeiro tempo, depois de sair em desvantagem, né, e o gol, né, do meio campista saiu pela característica do chute de fora da área, né. Ele é um dos poucos jogadores do Flamengo que chutam de fora da área, que tem essa característica no momento de avanço pelo meio. A batida saiu rasante e morreu no canto do goleiro Fábio, né? Já a assistência foi pela percepção da chegada de Gabigol com a liberdade na área, né? E o passe curto preciso pro Gabigol deixou a defesa do Fluminense totalmente desnorteada, né? Mas como eu venho falando, o Fluminense se deu muito bem no começo do jogo, graças ao papel de Cano na área, né? O primeiro gol saiu logo aos 10 minutos de jogo, depois que ele aproveitou um cruzamento desviado no primeiro poste por Manuel. Mas o atacante poderia, no primeiro tempo, ainda ter marcado mais um,
após sair cara a cara com o Hugo, né? O argentino esperou muito e o goleiro caiu no chão. Antes de se decidir se ele ia driblar ou chutar, o Hugo acabou abafando, né? E conseguiu dar aquele bote na hora certa, né? Lembrando também que o Fernando Diniz apostou no polivalente Iago Felipe como lateral esquerdo. E isso pode ter sido o grande erro ali do técnico Fernando Diniz, né? Porque o Iago, ele é o meio-campista de origem. E por ali saem os 2 gols do Flamengo. Ele já tinha usado o Iago na lateral, mas pelo lado direito. E o Fluminense pagou um preço muito alto na fase defensiva, né? Pela falta de costume de Iago ali na recomposição. Por maior boa vontade o jogador tivesse, né? E os 2 gols do Flamengo foram momentos chaves ali na jogada pela direita. Pelo menos a passagem do Mateuzinho, que fez mais uma grande partida, né? E o Flu, em geral, até fez um bom jogo no total. Exerceu uma pressão sobre a bola, né? Na tentativa de recuperar a posse de bola com rapidez. O Tricolor teve controle das ações no início do primeiro tempo. Tanto que abriu para cá e em boa parte do segundo tempo, quando sufocou o Flamengo nos últimos 30 minutos em busca do empate, né? Depois de ver a virada do rival. E apesar do gol marcado, que foi decisivo na vitória rubro-negra, o Gabigol levou um cartão amarelo, né? Que o deixou suspenso da próxima partida. O primeiro tempo, especialmente quando o Flamengo ainda estava atrás do placar, o atacante perdeu a estribeira com o hábito Rafael Claus, né? E o cartão amarelo saiu por uma falta marcada no qual o atacante do Flamengo atingiu o adversário com o braço, né? Quem tentou acalmar os ânimos de Gabigol foi o zagueiro Rodrigo Caio. Extremamente experiente esse Rodrigo Caio, né? Ele é muito importante a volta do Rodrigo Caio, que se vê que ele está cada vez se recuperando fisicamente. Isso vai ser muito bom ali, porque ele exerce uma liderança muito grande em cima defensiva do Flamengo, né? E o camisa 9, o Gabigol, foi substituído já na reta final do segundo tempo, dando lugar a Lázaro, né? E o grande nome da partida, Hugo, viu o som das arquibancadas, né? Gritando o nome dele, é o nome do Fla-Flu, nos momentos que Hugo Souza pegava na bola, né? De início, vinham vaias da arquibancada, né? As mesmas vaias, em decorrente de falhas recentes, mas o enredo foi diferentemente no segundo tempo, depois de 2 defesas complicadíssimas, uma em chute cara a cara de Matheus Martins e outra numa cabeçada de Luiz Henrique. Mesmo sem entrar em campo, né, o lateral direito do Flamengo, Rodinei, levou um cartão vermelho após uma discussão já nos acréscimos com o zagueiro David Braz, né? E o defensor do Fluminense também foi expulso. Detalhe, é que o lateral rubro-negro tinha recebido antes do jogo uma homenagem da diretoria do Flamengo por 200 jogos com a camisa do Flamengo, né? Completado, né? Na semana passada, né? Vamos falar também sobre a ficha técnica completa desse Flamengo 2, Fluminense 1, né? Vamos falar aqui que os assistentes dessa partida foram os árbitros Danilo Ricardo Simão Maniz, de São Paulo, né? Evandro de Melo Lima, também de São Paulo. O árbitro principal, né, foi Rafael Claus, também de São Paulo. Árbitros do VAR, Daiane Caroline Muniz, dos Santos. E os cartões amarelos, Iago Felipe e André, por parte do Fluminense. Gabigol, Mateuzinho, Davi Luiz e Andrés Pereira e Lázaro pelo lado do Flamengo, né? Cartões vermelhos, temos cartões vermelhos para David Braz e para Rodinei, né? Cláudio Cano, né? Não, Cláudio Cano não, né? É simplesmente Cano. Cláudio Cano é o nome do tenista, né? Cláudio Cano, o Cano, né? Que 10 minutos fez 1-0, Andrés Pereira com 33 do primeiro tempo empatou a partida, né? E com o Gabigol na fase final lá, virando o jogo, fazendo 2-1 para o Flamengo, gol da vitória. O Flamengo formou e ganhou com Hugo, Mateuzinho, depois Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Everton, Ayrton Lucas, o Ilharão, Andrés Pereira e Everton Ribeiro, depois Vitinho, Arrascaeta, Arrascaeta, né? Depois Pedro e Bruno Henrique, depois Pablo, Gabigol, depois Lázaro. Esse foi o time do técnico Paulo Souza. O Fluminense formou e perdeu com Fábio Samuel Xavier, depois John Kennedy, Manuel, David Braz, depois Felipe Melo, Iago Felipe, depois Caio Paulista, o Wellington, depois Martins, né, Matheus Martins, André Ganso, John Arias, depois o Willy, Luiz Henrique e Cano. Técnico Fernando Diniz. O Flamengo se recupera aí no campeonato aos pouquinhos, né? Já estamos em 8º.
né? Não jogamos o grande futebol ainda, não quer dizer muita coisa ainda. Do oitavo pro primeiro são 3 pontos. De repente a diferença em qualidade de futebol do Flamengo e Palmeiras é maior do que a quantidade de pontos de diferença. Espero que o Flamengo melhore o seu potencial. No segundo tempo teve muito pouco tempo com a bola. Dificilmente o Flamengo não tem esse DNA para dar a bola para o adversário. O Flamengo sempre tem a mais posse de bola. E o segundo tempo foi bem ao contrário. A tônica de domingo acabou se repetindo e o Fluminense foi mais constante. Algumas partidas o Flamengo jogava bem e não ganhava. Ontem fez uma partida bem aquém, com destaque para o nosso goleiro Hugo, com destaque para o Rodrigo Caio, né, para o Andrés Pereira, né, aquela movimentação de sempre ali do Gabigol ali na frente. Não tivemos grandes oportunidades ontem, né? O Fluminense teve as maiores oportunidades da partida, por isso que o nosso goleiro Hugo apareceu, mas o importante foi a vitória, né? Não convencemos, mas vencemos. E no momento o time do Paulo Souza precisa vencer. Depois, quem sabe, consegue conciliar vencer e convencer, né? Para ontem é o que se tinha para o gasto, né? Porque já tivemos diversas partidas, 8-7 confrontos com o Fluminense, na maioria deles o Flamengo foi melhor em campo e perdia a partida. O jogo de ontem foi mais equilibrado, o Fluminense foi mais constante na partida, teve mais oportunidade de fazer gol. A grande figura desta vez não foi nenhum goleiro adversário, foi o nosso goleiro, e a gente ganhamos de 2-1 e vamos seguir em frente, vamos tentar buscar melhorar, porque as competições estão afunilando e esse futebol tem que melhorar bastante para o Flamengo pensar e ganhar o campeonato esse ano, pessoal. É isso aí. Lembrando para vocês também, galera, que a renda desse jogo, né, tivemos um público pagante de 53.113 pessoas, né? Um público presente de 57.919 pessoas, com uma renda total de 2.137.932.050 centavos. É uma belíssima renda, né? 2.137.932.050 centavos. É um rendaço, né? Isso muito graças à nossa torcida. O Flamengo batendo cada vez mais, né, o seu público pagante, né, no total de renda. E teremos também no domingo que vem um jogão, né? Um jogo para encher novamente o Maracanã. E um jogo de uma torcida única. Hoje foi Flamengo e Fluminense, apesar de 90% ser da torcida do Flamengo, mas domingo que vem, Flamengo e Fortaleza, com certeza teremos casa cheia e quebra de recorde. O Flamengo vem de vitória, né? A torcida está empolgada. Uma vitória contra o Fluminense dá um gás, né? Um time que a gente não ganhava há muito tempo, a torcida está empolgada e teremos casa cheia contra o Fortaleza domingo que vem no Maracanã. Pode esperar uma festa belíssima dessa torcida aqui. Quebra de público pagante e de público presente, de renda. Pode ter certeza disso. A torcida do Flamengo precisa só de um incentivo, né? E o time que já vinha mal, né, não vencendo, jogando futebol bem aquém do esperado, e a torcida do Flamengo comparece, dando essa força toda. Imagine vindo de vitória contra o Fluminense. O que a torcida não vai aprontar domingo que vem contra o Fortaleza aqui mesmo no Maracanã? Uma vitória que é crucial, uma vitória que é importante. De acordo com o que der lá nos primeiros colocados lá de cima, o Flamengo pode chegar entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro, galera. E aí chegando aí entre os líderes, né? A bem da verdade, né? O Fluminense até jogou bem, né? Não podemos negar esse fato que o Fluminense fez uma grande partida, né? Mas os erros individuais foram cruciais para a derrota, né? Conforme o Iago. O Iago não tem caguete nenhum para o lateral esquerdo. E as principais jogadas do Flamengo foram feitas nas costas dele, né? Cabia o Diniz enxergar isso aí, mas preferiu apostar, né, nesse esquema. É aquela aposta que o jogador tem, né? O nosso goleiro também fechou o gol, parecia o Courtois, né? O goleiro do Flamengo parecia o Courtois do Real Madrid no dia anterior. É lógico que ele não vai chegar aos pés nunca, né? Mas dessa vez ele foi o responsável pela perca de 3 pontos do time do Fluminense. E foi responsável direto pela nossa vitória, né? Então bota na conta aí esses 3 pontos da vitória do Flamengo, na atuação do goleiro tão questionável, né? O goleiro Hugo, né? Do nosso jogador Andrés Pereira. Os dois fizeram uma grande apresentação. E bota aí na cota do Diniz, né? Essa derrota, porque ele teve esse erro aí, dessa escalação errada, dessa troca do Iago aí, né, que não tem caguete como lateral, e pelo lado do Iago que ele jogou, que é um grande jogador, foi aí onde nasceram os 2 gols do Flamengo. Então, no erro ali da escalação do grande treinador Diniz, do bom treinador Diniz, né, que cansa de perder o Flamengo por erros individuais, por erro de escalação, e dessa vez o Flamengo ganha por um erro do adversário, né? Então, o Flamengo consegue essa vitória, né,
não foi convincente, não jogou bem, mas isso aí dá melhora, cada vez melhor. O Fluminense foi mais constante, mas o Flamengo foi mais cirúrgico na partida. 2-1 Flamengo, o resultado pode até não ser justo, mas quem aqui vai falar de justiça depois do Flamengo fazer 7 ou 8 jogos contra o Fluminense, em que a sua maioria dos jogos, né, uma boa parte, né, quase 90% dos jogos, o Flamengo foi melhor em campo e não conseguiu a vitória. Então, lugar de chorar é na cama, que é bem quentinho, bem quentinho. 2-1 Flamengo e agora a história virou passado. Sabemos que temos que melhorar muito, mas vitória traz vitória. E uma hora o bom futebol vai voltar e o Flamengo vai brigar lá em cima em todas as competições. Né, galera? É isso que a gente quer ver no nosso time, né? Vamos falar também que o segundo tempo dessa partida o Fluminense teve 76% de posse de bola, enquanto o Flamengo ficou com 24%. O Fluminense finalizou 12 vezes e o Flamengo 2 vezes. Né? Dessas finalizações em gol foi 4 vezes no segundo tempo. O Flamengo 1 vez. O Fluminense teve 9 escanteios, o Flamengo não teve nenhum. O Fluminense teve 333 passes, enquanto o Flamengo teve 107 passes no segundo tempo. Então, o Fluminense perdeu no detalhe o jogo, né? Ele perdeu exatamente ali, naquele lado, né, que jogou o Iago, né? Que jogou o Iago improvisado. Exatamente dessa falha ali, nesse erro do Diniz, que foi improvisar o jogador por ali, né? Naquele lado ali aconteceu a vitória do Flamengo. Né? Nesse erro de posicionamento desse jogador, aconteceu por ali os 2 gols do Flamengo foram para aquele lado. E uma grande noite do nosso goleiro Hugo e o do Andrés Pereira resultou na vitória do Flamengo. Então, detalhes dessa vez foram favoráveis ao Clube de Regatas do Flamengo. O importante é ganhar para somar ponto, é para ganhar, para pegar ritmo de jogo, o time se encorpar, se formar cada vez mais empolgado com aquela torcida que vai passando aquela energia positiva para dentro de campo, almejando cada vez mais distante, indo mais longe. 2-1 Flamengo. No tocante ao segundo tempo, o Fluminense dos 30 minutos finais amassou o time do Flamengo, mas infelizmente o Flamengo soube se defender, teve uma defesa muito boa ali, né? Apesar do Davi Luiz eu acho que o Davi Luiz acaba atrapalhando um pouquinho, sai muito pro jogo, né? E deixa aquele buraco, mas o Rodrigo Caio e o Pablo com certeza vai fazer essa defesa aí cada vez mais forte. O Hugo acertando um pouquinho, ficando com a moral. Hoje é um divisor de águas para ele. Ontem foi um divisor de águas pro Hugo e um divisor de águas pro Andréas. Teve o antes desse jogo, o Andréas e o Hugo, e vai ser daqui para frente agora desse jogo, o Hugo e Andrés, como é que vai ser? Aí Toluca na esquerda foi um pouco aquém hoje, né? O Arão e o Andrés muito combatividade no meio campo, né? O Andrés super inspirado, né? O ponto fraco lá na frente foi o Arrascaeta, que vem caindo de produção, apesar de ser o nosso grande jogador, é o nosso craque, é o jogador que desequilibra, o Arrascaeta, né, que não deveria ter saído, né, porque ele vai sair mais cedo, tem que viajar para reforçar a seleção uruguaia. O treinador é do Flamengo ou da seleção uruguaia? Não tem nada a ver com a seleção uruguaia. Então ele recebe para jogar até o final da partida. Então, se ele não tinha nenhum problema físico nem nada, ele deveria terminar o jogo, tomar um banhozinho, um chuveirinho e pegar um aviãozinho para a seleção uruguaia. Primeiro aqui é o compromisso, ele não tem que sair antes da partida para ir para o Uruguai, entendeu? Primeiro ele tem um compromisso com o Flamengo, que é o clube que paga ele em dia. Então ele deveria terminar o jogo, a não ser que se tem um problema físico, tá cansado, tá assistindo o joelho, alguma coisa, então vamos tirar o jogador, né? Mas não, né? Ele saiu porque ia cedo para resolver a vida dele logo, de adiantar logo aquele voo que ele tem lá para se incorporar com a seleção uruguaia, coisa que eu acho errado. Ele deveria ir até o final da partida, né? Mas o Arrascaeta um pouco aquém, o Gabigol aquela movimentação toda, depois aquelas trocas alucinadas, toda maluca que nunca dá certo, troca aleatoriamente todo mundo, o time do Flamengo começa a perder o ritmo, perde o gás, perde a consistência, não consegue se recompor, o time vai para trás, dá espaço para o time adversário, o Pedro sozinho isolado lá na frente, e o Flamengo levou um sufoco tremendo contra o Fluminense. O Fluminense criou, o nosso goleiro numa tarde inspiradíssima, o importante foi a vitória. Vamos ter domingo um jogo contra o Fortaleza também, com Maracanã com casa cheia. Vai ter outra renda muito boa. O importante é a torcida dar uma força, o maior time da liga, e ele consiga, como eu falei, agregar uma grande vitória com um grande futebol. Essa é a nossa torcida. Vou ficando por aqui. Peço que vocês comentem aqui embaixo o nosso vídeo, que dê aquele like de confiança, acione aquele sininho das notificações, e vou ficando por aqui. Uma semana maravilhosa para todos vocês, e lembrando para vocês, isso aqui é sempre Fla.
Isso aqui é muito sempre, sempre sangue nos olhos, sangue aqui, ó, na veia, mas acima de tudo, torcedor do Flamengo. Vou acreditar sempre, vou acreditar, porque um time que já teve um treinador como Lula Pereira e Ney Franco, e tinha um elenco com jogadores como Muralha, jogadores como, aí vocês podem ver, o jogador que teve aí no Atlético Paranaense, né, eu esqueci o nome dele agora, mas a gente tem cada jogador que vou te falar, passaram pelo Flamengo. Marcelo Cirino, tivemos Muralha, Ney Franco como treinador e Lula Pereira. E enchia o Maracanã e acreditamos que ia ser campeão. Hoje a gente tem um elenco grandioso, tem um técnico europeu, por enquanto um técnico europeu, né? É um português meio paraguaio, mas aos pouquinhos, com paciência daqui, paciência da torcida, mais acerto do treinador, o time dando liga. Quem sabe não podemos conciliar grandes partidas com grandes vitórias. Esse é o meu pensamento, essa aqui é a minha torcida. Galera, vou ficando por aqui. Uma boa tarde, uma boa semana para todos vocês. Isso aqui, ó, é sempre Fla.